Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História. E pessoal, a gente vai falar nessa nossa aula de agora sobre a Idade Média, né? Mais especificamente sobre um reino extremamente importante que se desenvolveu no decorrer desse período aqui, que é o chamado Reino dos Francos. Tá? O Reino dos Francos, ou melhor dizendo, o povo franco, era um dos vários povos germânicos que existiam na região ali próxima ao Império Romano, que acabam invadindo o Império Romano também no final do processo do Império Romano, no final do declínio do Império Romano. Nós temos muitos povos germânicos invadindo o Império, e um desses povos que vai invadir a região do que hoje é o território da França, né, são os povos francos. Aí você já percebe o nome, né? Os francos deram origem depois à França, beleza? Então o reino dos francos é um reino de extrema importância que a gente vai ter aqui, principalmente por causa de alguns vínculos com o catolicismo que serão estabelecidos durante o governo de alguns, ou melhor, da maioria dos reis desse reino, tá? O que a gente vai ver especificamente então aqui, galera, nessa nossa aula de agora? Nós falaremos sobre a chamada dinastia merovingia. O que é uma dinastia, galera? Começo de conversa. Uma dinastia é uma sequência de reis de uma mesma família. Tá? Os reis dessa mesma família vão assumindo o poder e aí tem um sobrenome específico, dá origem ao nome, dá o nome dessa chamada dinastia. Tá? Bom, antes de a gente falar das dinastias, você precisa conhecer um pouquinho do povo franco. Os francos, eles eram um povo, melhor dizendo, não um reino, descentralizado. O que significa isso? Não tinham um poder central na mão de um único rei. Você tinha vários líderes, chefes militares, tá, que comandavam a sua tribo específica, mas então por que a gente chama ele de francos? Porque eles tinham uma origem comum e costumes comuns também. Por isso eles se denominavam francos. Tá? Quem vai ser o responsável por iniciar o processo de unificação, de transformar os povos francos em um reino franco? Olha a diferença, povos em reino, né? Povos que são cada um liderados por um líder, tem o seu próprio líder, né? Que depois eles se transformam em um reino com um rei, com um único governante mandando neles, né? Quem dá início a esse processo é um cara chamado Meroveu. O Meroveu, ele era o avô desse cara que a gente tem aqui na imagem, que é o rei Clovis, né? O Meroveu ele dá início a um processo de unificação do reino dos francos, começa a tentar convencer alguns líderes tribais de que era importante, seria vantajoso, militarmente falando, eles se unirem, né? E aí o Meroveu não consegue, quem concretiza esse processo é esse cara que a gente tem aqui, o rei Clovis. Tá? Aqui nessa imagem do rei Clovis você já pode perceber alguns elementos importantes. Perceba a semelhança que tem de Jesus Cristo com ele. Né? Nós temos ali o cabelo comprido, uma barba comprida, a fisionomia muito semelhante às representações de Jesus que a gente tem posteriormente também. Né? E o cetro do rei Clovis, olha o que tem ali, a flor de lis, que até 1789 foi o símbolo da França. Tá? A bandeira francesa, antes de ser a bandeira tricolor que a gente conhece hoje, azul, branco e vermelho, ela era uma bandeira azul royal, com essa flor de lis no meio. Depois vocês vão ver em outros reis também, principalmente no Luís XIV, essa representação aqui. Ok? O rei Clovis, ele é responsável por unificar o reino dos francos. Perguntinha fácil de aparecer em uma prova para você. Explique os principais feitos do rei Clovis. Você tem que dizer o seguinte, ó, ele unificou o povo franco. Os francos agora tinham um rei comum, que é o Clovis. Os francos, eles eram politeístas, galera. Eles tinham uma crença em vários deuses distintos, né? E também uma crença muito forte nos seus antepassados, o culto aos antepassados. Por que eu estou falando disso? Porque o rei Clovis ele vai se converter ao cristianismo. Como acontece esse processo de conversão do Clovis? A esposa do Clovis, a Clotilde, ó a criatividade do nome ali, ela já era católica. E ela, então, tenta convencer o Clovis, seu marido, de que ele deveria se converter ao catolicismo. E ele não aceita, ela sempre está tentando, fala, não, vamos lá, vamos se converter a essa religião nova aqui, que a gente já está... Nova não, essa religião importante que eu estou seguindo. E o Clovis não quer perder o vínculo que ele tinha com o seu grupo, com a sua religião, até que chega um momento importante, de tanta insistência da Clotilde, e o Clovis fala, beleza, se a gente vencer essa batalha que a gente tem, que está chegando aí, super importante, se você rezar para o seu Deus e nós conseguirmos vencer essa batalha, como um resultado, como uma resposta, eu me converto ao catolicismo.
E aí eles vão para essa batalha, a Clotilde rezou muito, e após essa vitória, né, na batalha, o rei Clovis cumpre a sua promessa e se converte ao cristianismo. Qual a importância que a gente tem disso? Para o cristianismo é uma importância gigantesca. Quando o rei se converte a uma religião, os seus súditos vão começando o processo de conversão também. Graças à sua conversão ao cristianismo, a Igreja Católica teve um aumento gigantesco de poder nesse período aqui, né? Por isso que nós temos a Igreja Católica sendo uma das instituições mais antigas e até hoje mais poderosas do mundo, né? É uma instituição que tem o seu início na Idade Antiga, só que é influente até os dias de hoje. E um dos responsáveis pelo início dessa disseminação, primeiro, a gente tem a conversão de Constantino dentro do Império Romano, depois a permissão do culto, só que agora o Clovis, olha a importância que ele tem, as pessoas vão se convertendo ainda mais, os seus súditos vão se convertendo ao cristianismo. Se essas pessoas estão se convertendo, o poder da Igreja Católica também está aumentando. Por isso você perceba, o aumento dos vínculos do Clovis com a Igreja Católica possibilita aumento de poder da Igreja e também possibilita aumento de poder para o rei Clovis, que ele teve uma grande parceira, que é a Igreja Católica. Depois do rei Clovis do poder, nós temos o período dos chamados reis indolentes. Eram reis que não tinham mais uma preocupação tão grande com governar. Eles ficavam mais preocupados em fazer festas e tal, só que alguém tinha que comandar o reino. Se o reino manda, tem que ter alguém que mande, senão fica fácil desse reino super militarizado ser invadido. Quem vai comandar então o reino dos francos nesse período? Surge um cargo chamado de majordomos, né? Em inglês, o que significa a palavra major? Significa prefeito, né? Essa palavra, então, o prefeito é o governante, o comandante dessa região. O majordomos, essa expressão, depois da origem, uma expressão que a gente conhece, que é a expressão do mordomo, o prefeito do palácio. Era a pessoa que comandava, que colocava ordem dentro do reino dos francos aqui nesse período. E muitos majordomos ali vão comandando, tendo uma certa importância, até que chega um cara que vai mostrar o poder de verdade, vai colocar em prática e vai mudar toda essa configuração política que a gente tem aqui. Quem é esse cara? Aqui, ó, o Carlos Martel. Qual a importância que o Carlos Martel tem para a história do Reino dos Francos? Ele era um majordomos, ele era esse prefeito de palácio, e no ano de 732 acontece uma batalha chamada Batalha de Poitiers. A Batalha de Poitiers foi uma batalha entre o Reino dos Francos e o Império Muçulmano. Professor, mas muçulmano? De onde é que você tirou isso? Galera, olha onde a gente está aqui, ó, 732. Quando foi que o islamismo surgiu? O islamismo surge aqui, ó, no século 7. 622 acontece a Hégira, Maomé foge de Meca para Medina, temos o início do islamismo. Então aqui a gente já está no século 8. O islamismo já tomou conta de toda a Península Arábica, se expandiu, dominou o Maghreb, que é o norte do continente africano, passou para a Península Ibérica. Conquistou o que hoje é Portugal e Espanha e estava marchando em direção à França. Só que ali ele encontrou um rival muito forte, que era o Reino dos Francos. E aí o Carlos Martel, olha a diferença, quando a gente fala de reis, né, de períodos da Idade Moderna, você está acostumado com um rei que fica sentado no palácio querendo saber notícias da guerra. Aqui não. O Carlos Martel, que era o majordomos dessa época, ele vai para a batalha. Né? Por que Carlos Martel? Porque dizem que ele utilizava um grande martelo nas batalhas, né, ao invés de usar uma espada, e também tendo uma relação ainda com a mitologia nórdica, Thor e martelo, tem vínculo, tá? Ele ajuda, ele comanda os francos nessa batalha contra os muçulmanos, eles vencem essa batalha, e depois disso, nós temos uma alteração importante, que é a ideia de o cargo de majordomo ser hereditário. Então, quem seria o próximo majordomos? Seria o filho do Carlos Martel. Que é quem? Esse aqui, ó. O Pepino o Breve. O Pepino o Breve, veja que ele está segurando aquele mesmo cetro que nós temos com o rei Clovis, né? E o Pepino o Breve, galera, ele é chamado dessa maneira por causa que ele era baixinho, né? Pepino é o nome dele mesmo, Pepino, o avô dele também era o Pepino de Heristal, ele é da família de Heristal, né? E o Pepino Breve vai então dar sequência ao governo do seu pai, como sendo majordomos também. Só que aqui nós temos uma alteração importante. Qual é? O Pepino Breve aumenta os vínculos ainda mais com a Igreja Católica. De que forma? A Igreja Católica tinha um rival que estava surgindo ali, que eram os lombardos. E os lombardos estavam ameaçando invadir os estados da Igreja. E aí o Papa da época chega para o Pepino Breve e fala, ó, cara, seguinte, eu sei que você não gosta muito de ser
prefeito de palácio, que o seu sonho seria você se transformar em um rei. Se você me ajudar, se você ajudar a Igreja Católica a vencer os lombardos, a gente faz um acordo, a gente depõe o rei e você se torna o rei. Fechou? Fechou. Aí o Pepino Breve faz esse acordo com a Igreja Católica, vence a batalha contra os lombardos e a Igreja Católica cumpre a promessa. Beleza, Pepino Breve, você fez o que a gente pediu, agora é nossa vez. Com o apoio da Igreja, eles depõem o último rei da dinastia Merovingia, que é um cara chamado Childerico III. Olha que nomezinho legal pra você dar pro teu gato, ó. Childerico, vai deitar. Então, o Childerico III foi o último rei que a gente teve dessa dinastia, né? E o Pepino Breve dá início a uma nova dinastia do Reino dos Francos, que é a dinastia Carolíngia. Podia ser pior? Podia ser dinastia Pepiningia, né? Ia ser um negócio estranho, engraçado pra gente trabalhar em aula, né? Por que a dinastia Carolíngia? Em homenagem ao seu pai, o Carlos Martel. Por isso nós temos o início dessa nova dinastia. Beleza, galera? Então a gente fechou aqui a dinastia Merovingia do Reino dos Francos. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!